Eu queria agradecer este convite que foi formulado uma, duas, três, várias vezes. Eu estou de costas, a mesma consideração para os que estão atrás de mim. E a culpa é minha, porque eu estava à espera de um momento ótimo. E não há momentos ótimos. Portanto, era numa determinada ocasião, depois passava, até que um dia eu disse: vamos criar um momento ótimo. E criámos. Depende da vontade das pessoas. Queria cumprimentar a instituição. Este observatório é muito importante para a Europa, mas é também muito importante para Portugal. Tal a ligação constante que foi possível estabelecer entre Portugal e o Observatório e a União Europeia, representada no Observatório. Queria cumprimentar todos os presentes, portugueses e não portugueses. Somos todos europeus. Mesmo aqueles que estão um bocadinho à beira da partida, encontrei 2 ou 3, vão ficar sempre connosco. Vão ficar, decidi que vão ficar. Ficam. Portanto, não partem, para depois não haver o trabalho de estarem a voltar. Portanto, ficam, e quando outros voltarem, eles continuaram. E queria saudar esta liderança, que é europeia, mas é portuguesa. Eu há pouco dizia, já merece nacionalidade honorária portuguesa, ao fim de 20 anos a viver em Portugal. Já conhece os portugueses todos, por fora e por dentro. É, portanto, um elemento perigoso para a segurança nacional. Quando há pouco começámos por uma imagem do casal Ventoso, eu lembrei-me que a minha mãe era assistente social e trabalhava no casal Ventoso. E que me levava a mim, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, para o casal Ventoso. Era uma pessoa muito corajosa, física e psiquicamente, porque estamos a falar em meados dos anos 50. Mas foi importante para perceber o que era. Quem aqui é mais velho, lembra-se do que eram os bairros de lata em Lisboa, que desapareceram na altura em que eu era autarca em Lisboa. O presidente Jorge Sampaio era o presidente da Câmara, eu era o líder da oposição, mas trabalhávamos em conjunto. Isso foi há 20 anos. Portanto, até há 20 anos, um bocadinho menos, havia, de facto, essa realidade na cintura de Lisboa e, às vezes, no meio de Lisboa. Portugal fez, neste domínio, uma aceleração, um avanço espetacular em termos europeus e mundiais. Isso aconteceu a partir dos anos 80, mas sobretudo nos anos 90 e na viragem do século. E por isso o exemplo português foi um exemplo em termos de visão de saúde pública, de prevenção, de comportamento, ou se quiserem, consenso nacional sobre as políticas públicas no domínio da toxicodependência. Foi um exemplo na Europa. Porque da direita à esquerda houve um consenso nacional e os governos passavam, mudavam e a política continuava. E muitas vezes amigos meus europeus perguntavam: mas não há um choque político sobre isso? Não há. O testemunho disso o testemunho, ou seja, é um exemplo, ele está na mesma, não mudou, mas já o conhecemos há 30 anos. E, portanto, está como há 30 anos, mas isto quer dizer que houve coisas importantíssimas. Primeiro, consenso nacional. Segundo, continuidade das políticas. Não pararam com os ciclos dos governos ou das legislaturas. E terceiro, visão internacional. E aí o observatório foi muito importante. E foi muito importante, e há que dizer que quando ele aqui foi implantado, em 1995,
havia uma espécie de também pacto nacional, não em tudo, mas neste pormenor, porque era, como se lembrarão, um presidente de esquerda e era um primeiro-ministro de centro-direita, ainda, depois passou a ser de esquerda, por essa altura. E o que quer dizer que houve essa conjugação de esforços, essencial. Bom, eu concordo com o que foi dito, o mundo mudou, a Europa mudou, eu sou professor e, portanto, eu vi nos meus alunos a mudança, e nos meus filhos, a mudança radical em matéria da droga. Radical. Entre o que era o panorama nos anos 80, depois 90, depois no novo século. O tipo de droga, o tipo de consumidor, as idades. Em alguns casos, os consumidores iam envelhecendo e, portanto, hoje há uma prevalência em consumidores acima dos 50, 60 anos. Noutros casos apareciam drogas para os mais jovens, cada vez mais sofisticadas, e com gurus que seduziam alguns jovens. Eu lembro-me com a preocupação de acompanhar os meus alunos, ter ido ver ao Rock in Rio, Sim. uma dessas gurus, que era um símbolo musical, Amy Winehouse. Amy. E não conseguiu cantar o último concerto dele. Eu estava lá. Sim. E o que foi impressionante, porque era uma referência para aquela geração de alunos do primeiro, segundo ano da universidade, 18, 19, 20 anos, e de repente acompanhavam o que era o efeito exponencial de uma nova realidade que já não tinha nada a ver com a heroína, nem sequer com a cocaína, tal como ela tinha sido vista nos yuppies dos anos 80 para 90. Era uma realidade diferente. Bom, eu como professor ia acompanhando isso, também verificando, felizmente, que nos mais novos havia práticas diferentes, havia comportamentos diferentes, e por isso a evolução não era tão radical quanto a disponibilidade, quanto a criação de condições ambientais para o crescimento do consumo de droga. Bom, mas hoje eu acompanho aquilo que aqui foi dito em 2 ou 3 preocupações. A primeira preocupação é que em política, quando as políticas correm bem, deixam de ser motivo de preocupação. Enquanto eram problemas dramáticos, ou vistos como dramáticos pela consciência social, havia uma pressão para serem prioritárias determinadas políticas. As boas notícias nas políticas públicas criaram um ambiente de diminuição da prioridade política nesses domínios. Não é só o problema da droga, às vezes é o problema da segurança, ou certos problemas educativos, ou económicos, ou financeiros, ou sociais. Surgem outros problemas e na Europa passou-se também isso. A preocupação legítima com as migrações, a preocupação com o terrorismo e a segurança, e por isso passou para uma terceira, quarta, quinta prioridade, a questão da droga ou da toxicodependência. Mesmo da ótica fundamental da saúde pública, e não apenas da segurança. Bom, o segundo problema é o seguinte, é o de que aquilo que eram imagens chocantes, como os bairros de lata, como os casais ventosos, mudaram de feição, de aspecto. Para quem, como eu, acompanha os sem-abrigo, sabe que numa percentagem relativamente importante, além de problemas de saúde mental, há problemas de toxicodependência. E que é possível
acompanhar, seguindo o traço, o rastro, onde é que isso vai dar. Só que a realidade social é outra, tem outro nome, tem outra caracterização. Mas a questão em termos de saúde pública está lá. E está lá porque, como para muitos deixa de ser tão prioritário, a intervenção nessas áreas territoriais existe, é importante, mas a sociedade deixou de se preocupar tanto com essa realidade. A sociedade envolvente, os que vivem à volta, os que vivem ali ao lado. E esse é um problema, não é estritamente português, eu sinto que até é mais claramente europeu, no sentido de haver países europeus onde é mais evidente esse risco. Uma terceira questão que já aqui foi apontada é a sofisticação dos novos produtos que apareceram e a mudança de padrões de consumo nos mais jovens. Por exemplo, em termos do consumo de álcool, que muitas vezes aparece agregado ao problema da toxicodependência, o que era o tipo de consumo nas várias gerações e o que passou a ser nos shots, nas bebidas brancas, nas misturas, nas novíssimas gerações. E na diferença de comportamentos e de disponibilidade. É outro mundo. Eu também tinha como característica, era um professor muito avançado para a época, algumas vezes durante o ano ir jantar fora com os meus alunos. E depois, no fim, oferecia a primeira bebida no bar seguinte, a horas que foram sempre cada vez mais tardias. Começou por ser meia-noite, depois uma, depois duas, depois três, cada vez mais tardia. E a mudança de padrões de consumo e de comportamento mostrava uma realidade social diferente. A sociedade como um todo nem sempre percebeu isso. Muitos dos dados que aqui foram apresentados não são compreendidos por uma sociedade que está a envelhecer. Nem compreende como é que nos setores menos jovens há comportamentos que ainda persistem, nem compreende os novos comportamentos dos mais jovens. Depois, junta-se a isso uma outra realidade que eu tenho de apreciar de uma forma mais cuidadosa. Como é que eu hei de dizê-la? Uma das grandes conquistas da sociedade portuguesa, temos de convir, é a conquista, foi aqui dita, da alteridade. Não quer dizer que não haja setores numa sociedade envelhecida que não tenham um instinto securitário, que é um instinto mais egoísta, com mais medo da mudança. Aliás, a Europa também tem um pouco disso, na parte em que é um continente envelhecido. E isso transforma as pessoas em mais radicais na aceitação do outro. Porque é a coisa mais difícil, sobretudo quando há crises económicas que apelam ao instinto de sobrevivência, é as pessoas não serem egoístas, terem disponibilidade para os outros, terem abertura aos outros. E as crises que foram vividas na Europa, sobretudo neste século, transformaram os europeus, e os portugueses não são exceção, em mais temerosos, desconfiados, reativos às vezes, e nem sempre tão atentos aos outros e tão tolerantes em relação aos outros. E essa moda, que coincide com uma moda de expressão também política e cívica, que tem a ver com a crise e tem a ver com a dificuldade de reforma das máquinas tradicionais, convidou ao aparecimento de novas personalidades,
de novos estilos, de novas lideranças, de novas propostas, que muitas vezes assentam na ideia de fechar, no hipernacionalismo, na xenofobia, na claustrofobia, na desconfiança em relação aos outros. E nós estamos ainda nessa onda. A cegueira. É uma onda que não é só europeia, há noutros países e noutros continentes, e na medida em que teve sucesso, em alguns casos, em termos políticos, surgiu o efeito de imitação. Vamos imitar porque ali teve sucesso. Podemos dizer que na sociedade portuguesa, felizmente, isso não tem tido a expressão de outras sociedades. Mas isso não significa que não haja, em alguns setores da sociedade, inseguranças de vez em quando, temores, hipersensibilidades, disponíveis para aceitar esse tipo de discurso. E, ora, é preciso, contra esse discurso, fazer a pedagogia da aceitação da diferença, mas fazer uma pedagogia inteligente, que não reforce aquilo que se quer combater. Tem que ser, ao mesmo tempo, claro nos princípios, mas inteligente na forma de afirmar esses princípios. Porque, se se quer evitar o radicalismo, uma boa maneira é não fomentar o radicalismo antirradical. Porque o radicalismo aumenta a resposta do radicalismo oposto. Inevitavelmente. E por isso é que instituições como o Observatório, e por isso é que dados, e por isso é que a pedagogia, e por isso é que a explicação, e por isso é que o diálogo são essenciais. Evitar as escaladas de radicalismo. Distender, não crispar. Dir-se-á, mas às vezes apetece crispar e radicalizar perante posições radicais que parecem inaceitáveis, intoleráveis. O grande risco é que esse tipo de comportamento pode potenciar o radicalismo do outro lado. E há aqui um equilíbrio que é preciso manter. Nós, portugueses, que temos genericamente um conhecimento muito grande do mundo e que umas vezes acertamos, outras vezes falhamos, mas nos encontramos com todas as culturas, praticamente, todas as civilizações, estamos em todos os continentes, que temos a obrigação de manter essa característica, como a Europa tem de manter essa característica, ser ponte, ser uma ponte entre pessoas, ser uma ponte entre culturas, ser uma ponte entre civilizações. E esta pedagogia tem que se fazer permanentemente. E para fazê-la é preciso, primeiro, a pessoa estar no terreno. Tem de estar no terreno. Tem de se conhecer o terreno, como este observatório conhece o terreno. Depois, agir no terreno. E depois, agir com abertura de espírito. Com abertura de espírito. Com capacidade de aceitação e Generosidade. de explicação. E por isso eu me sinto tão bem nesta casa, porque é uma casa que é fundamental. Temos de arranjar uma forma de Europa que, como sabem, considera este observatório um exemplo de excelência.
e as classificações vão todas nesse sentido, lhe continua a proporcionar meios para desenvolver a sua atividade. Temos de continuar com a experiência de colaboração com Portugal e as entidades portuguesas, mas temos de trabalhar naquilo que é o mais difícil, que é a pedagogia coletiva. Explicar o que para nós às vezes é óbvio, mas não basta ser óbvio para meia dúzia de especialistas, ou para 100, ou para 200, ou para 300, ou para 400, ou para 1000 especialistas. Tem que ser óbvio para milhões, porque se não for óbvio para milhões, deixa de ser uma prioridade de política pública, deixa de ser uma prioridade de saúde pública. É um problema que está ou resolvido ou arrumado, ou suspenso, ou à espera de um agravamento que justifique voltar a ser uma prioridade pública. E isso é um erro, porque muitas vezes tem perdido o que se ganha por se considerar que está definitivamente ganho. Não há nada definitivamente ganho, não é só na política, é na saúde, é na sociedade, é na cultura, é na educação, é na consciência cívica. Está-se todos os dias a ganhar ou a perder. Portanto, gostei muito de vir cá. Isto a mim diz muito, como já perceberam, porque eu, além de professor, fui voluntário, e embora depois tivesse caminhado para os cuidados paliativos, onde há situações, mas são uma minoria de situações deste tipo, mas durante muito tempo, quando era novo, era voluntário em bairros sociais, como se diz hoje, problemáticos, e portanto sou muito sensível a esta problemática, como ela mudou e como o facto de ter mudado só aumenta as nossas responsabilidades. Exato. Não diminui. Mas parto daqui muito feliz, porque vejo que está a funcionar muito bem. Tem uma liderança que não envelhece, e que está para durar, o que é importante, e tem equipas muito jovens, mas muito equilibradas, mas muito jovens para o panorama da sociedade portuguesa e da sociedade europeia. Isso é uma boa notícia para Portugal e para a Europa, porque nós somos todos europeus e há problemas que só se resolvem pela colaboração de todos. Não há resolução nacional desses problemas. É um dos erros e uma das falsas verdades desta moda do hipernacionalismo. É que nós sozinhos fazemos melhor. Ninguém é uma ilha. Ninguém sozinho faz melhor. Nem as grandes potências do mundo. Países. Porque a Europa é uma potência, é uma grande potência do mundo, mas é uma grande potência feita de uma conjugação de vontades de Estados. Nem eles, as duas potências, a antiga e a que emerge, e aquela que era e está a submergir, mas nem eles sozinhos e outras conseguem resolver problemas. É uma ilusão. A Europa tem essa vantagem. Percebeu isso? Não pode esquecer isso. Não deve esquecer isso. Porque no momento em que esquecer isso, deixa de desempenhar o papel fundamental no mundo. E fica um vazio que é irreparável. Ninguém mais pode substituir. Isso não vai acontecer. Muito obrigado. E agora que conheço o caminho, tenho que voltar cá de vez em quando. Sim, com certeza. E temos uma fotografia de família. Vamos fazer. Vamos todos.